Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, a esse Hospital de Almas. Estejam à vontade. O tema de hoje, capítulo 10, Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sobre, então, misericórdia. O Evangelho nos traz aqui que o ato mais misericordioso é o perdão, né? Como é importante o perdão? O perdão revela o amor de Deus. E revela o amor de Deus que está em nós. Não só o amor que ele sente pelos seus filhos. O perdão é a solução de muitos problemas. Então, quando Jesus disse: Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? Só 490 vezes? É pouco, né? Devemos perdoar nosso irmão quantas vezes for necessário. Porque através do perdão encontramos a felicidade. É o caminho da felicidade, o perdão, a misericórdia. Quem não é feliz tendo as suas faltas perdoadas? Que felicidade sente o irmão que teve o seu erro, o seu mal perdoado, ainda aqui neste plano. Mais feliz ainda é aquele que perdoa. Muito mais feliz é aquele que perdoa. Se liberta. É um ato de libertação para aquele que é misericordioso, para aquele que dá o verdadeiro perdão. Infeliz daquele que diz assim: nunca vou perdoar. E quantas vezes nós não ouvimos isso do nosso irmão? Eu não vou perdoar, mas nunca vou perdoar. Vou morrer sem perdoar. Quão infeliz é esse irmão que não tem a capacidade de perdoar. Saiba ele que é através do perdão que se encontra a felicidade. Que é através do perdão que se encontra a solução de muitos problemas. Muitas vezes a gente para e pensa: quanta coisa está me acontecendo. Minha vida não dá certo, as coisas não vão bem, o negócio não vai bem, a família não está legal. Ah, quanto problema. E muitas vezes está onde? No nosso rancor, na nossa falta de perdoar, de se libertar dessa corrente. Quantas coisas a gente vem arrastando, um perdão, um rancor por anos. E é difícil, não é fácil perdoar. É muito difícil. Mas precisamos perdoar para continuar. O perdão nos amarra e nos deixa preso ao passado. Muitas vezes preso até de outras existências. Trazemos para essa vida sem nem sequer saber por que está tão difícil. E às vezes a resposta é tão simples. Basta um perdão.
E muitos dizem assim, mas é difícil esquecer. Como é difícil esquecer aquele mal que nos foi feito. Eu não consigo esquecer. Não tem jeito, eu não esqueço o que ele me fez. Como é que eu vou perdoar? Saiba, não precisa esquecer. Para perdoar, não precisa esquecer. O que precisa é sentir que aquilo não nos faz mais tanto mal assim. Que passou, que não há um sentimento de rancor, que não há mais raiva. Até porque se esquecermos, talvez podemos cometer o mesmo erro. Talvez, se a gente não esquecer, a gente pense antes de fazer alguma coisa e lembrar. Fizeram isso para mim. Eu não vou fazer para o meu irmão. É uma forma de ensinamento. Então não precisa esquecer. Né? Se esquecer o que foi feito, melhor. Mas o importante é não sofrer. Né? Toda vez que vê o irmão, lembrar do que ele fez. Não precisa disso. Basta perdoar de coração. Acabar com esse sentimento de relação com a maldade. Né? Isso é o importante no perdão, na misericórdia. Ser misericordioso com nossos irmãos. Pois Deus nos perdoa. E será que Ele vai me perdoar se eu não perdoar o meu irmão? Sair dessa vida sem ter perdoado. Sou aquele que disse, nunca vou perdoar. Jamais irei perdoar. E passo para a nova existência, para o mundo espiritual, sem ter dado aquele perdão merecido. E agora? Deus vai me perdoar? Vai. Deus vai perdoar. Porque Ele é misericordioso. Só que Ele quer que nós também sermos misericordiosos para com o nosso irmão. É isso que Ele nos ensina. E aí, nesse momento, eu penso assim, Deus quer que eu perdoe, para Ele também me perdoar. Bom, então vou perdoar, né? Vamos lá, vamos perdoar. Deus está me ensinando que eu tenho que perdoar para poder ser perdoado. Né? Isso é uma forma de recompensa. Não é esse perdão que Deus nos ensina. É o perdão verdadeiro. É o perdão que vem do coração. É o perdão que acaba com aquele sentimento ruim que nos acompanha, que nos acalma a alma, que nos traz a felicidade, que nos traz a tranquilidade. É esse perdão que Jesus pregou. E Deus quer assim. E é nesse momento, falando da recompensa, que muitas vezes nos apegamos assim, eu vou perdoar. Vou, mas vai ter que vir de joelho. Vai ter que vir me pedir o perdão. Não, meus irmãos, não precisa. Nem sequer pedir o perdão. Muitos impõem recompensa. Só vou perdoar se fizer tal coisa. Né? Muitas vezes, né, a gente pensa, não, se fizer na empresa, se melhorar, se fizer tal coisa, eu perdoo. Se não, não. Não. O perdão não requer recompensa, nem de Deus, nem do nosso irmão. E como havia dizendo, não precisa pedir o perdão. Imagine aquele momento em que o nosso irmão que faltou com a gente chega para nos pedir o perdão. Ele está pronto. Vai até a nossa casa, ou no nosso trabalho, pede um momento a sós, e está preparado para pedir o perdão pela falta que teve com a gente. E nesse momento ele ouve uma palavra dizendo assim, meu irmão, eu já te perdoei faz muito tempo. A sensação que essa pessoa sente de libertação, de tranquilidade, de paz, é incrível. Mesmo ele tendo essa necessidade de ir lá pedir o perdão, ele ficar sabendo que já havia sido perdoado, mesmo sem pedir. Então, não precisa pedir o perdão.
E é nesse momento, nas nossas orações, que a gente pede perdão a Deus e pede perdão por tudo aquilo que a gente fez. Porque muitas vezes, no trabalho, em casa, com os filhos, com aqueles mais próximos, a gente trata de um modo ríspido e magoa a pessoa e não tem noção. Não tem noção que magoou, que a pessoa está ressentida com a gente. E o que acontece? Nunca vamos pedir perdão, porque não temos esse sentimento de falta. Né? Não temos sentimento. E aí é nesse momento que, durante as nossas orações, devemos pedir o perdão. Perdão por tudo aquilo que fizemos e não sabemos que talvez tenha magoado alguém. E perdão também para os erros do passado. Como eu havia dizendo antes, às vezes a gente vem de uma outra existência, de uma outra encarnação, com dívidas, com perdão que não foram dados. Né? E isso nos atrapalha no dia a dia. Né? É aquela corrente que eu vinha falando, que a gente vem arrastando e não sabe por quê. Então, também esse é o momento de pedir o perdão. A indulgência. Né? Vamos ser indulgentes com o nosso irmão. Né? Vamos ser severos com as nossas faltas. A minha falta, sim. Essa eu tenho que ser severo. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que orar. Agora, o meu irmão não precisa que eu seja severo com ele. Ele precisa que eu seja misericordioso. Que eu seja bom. Então, vamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. E aquele momento de repreensão, muito cuidado com a repreensão. Seja com filho, seja com amigo, né? É um momento que deve ser feito somente com a pessoa. Né? Aquela repreensão com amor, com carinho, com o objetivo de ajudar, não com o objetivo de magoar, de ferir. Então, seja no trabalho, às vezes um funcionário que não fez alguma coisa bem feita e tem aquela necessidade de repreender. Traz ele para um canto, traz ele para uma sala específica, conversa somente com ele. Os nossos filhos, às vezes o irmão, né, são mais de um filho, o irmão não precisa ver aquela repreensão. Traz ele para um canto, né, aguarda quando estiver em casa. Né, a repreensão deve ser a sós, com o vosso irmão. E o perdão, lidar com o perdão. Não precisamos lidar com o perdão sozinho. Muitas vezes não conseguimos lidar com o perdão. É difícil, é muito difícil perdoar. É muito difícil apagar a mágoa. E às vezes a gente não consegue. Esse é o momento de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Não leve isso para o resto da vida. Às vezes o nosso irmão que está do lado pode nos ajudar. E às vezes nós podemos ter um momento de caridade e ajudar aquele irmão que não está conseguindo trabalhar com perdão. Porque a caridade não é somente bens materiais. Não é somente ajudar com aquilo que estamos necessitando da forma física, de matéria. Às vezes a caridade é um ombro amigo. Né? O nosso irmão está ali sofrendo com o que foi feito de mal para ele e não consegue lidar com isso. É aquele que diz, nunca irei perdoar. Esse irmão está precisando de ajuda. Cabe a nós, se for procurado, ajudar esse irmão. Também é uma forma de caridade. E para encerrar, trago aqui uma mensagem pelo Espírito de Emmanuel, em que ele diz, o perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais preconizam, em verdade, não é de fácil execução. Requer muita boa vontade, demanda esforço e esforço continuado. Como temos aqui na nossa parede, né? Orai, vigiai e perdoai. Fiquem com Deus e que assim seja.